Olá, tudo bem, pessoal do quinto ano? A gente deu esse recessinho para a gente dar uma respirada, dar uma organizada, né? Então vamos lá, tá bom? Antes da gente começar, eu sei que é difícil, a gente tá em casa nesse momento, mas é importante, né, pra gente se manter bem, né? Proteger as pessoas que nós amamos e a nós mesmos também, tá bom? No momento correto a gente vai fazer o que tem que ser feito da forma que não prejudique ninguém, tá? A gente também sente falta, sinto falta de estar com vocês na sala de aula, de conversar, né? De vocês fazerem aquelas perguntas que não tem nada a ver com a aula, tá bom? Mesmo assim, eu sinto muita falta de todos vocês, do olharzinho de vocês, tá bom? Então, mas a gente vai continuar, tá bom? Vamos ter foco, objetivo. Quem não se esforçou nesse bimestre, que possa se esforçar mais. A gente vai estar entrando no terceiro bimestre, tá bom? Então é importante estar mais afoito, mais assíduo, mais participativo, tá? A gente vai continuar com as nossas aulas gravadas, mas a gente vai fazer lives, né? A gente vai poder se ver, poder falar, matar saudade, conversar. E também, mais importante, né? A gente vai poder tirar as dúvidas ali ao vivo, fazer aquela revisão, né? Vocês podem estar preparados e fazer as perguntas, tá bom? A gente vai ter esse momento também, tá? De descontração, de vocês conversarem, perguntar algumas coisas, tá? Que a gente sempre conversava, né? Que era bem legal. Então, pessoal, a gente vai, digamos assim, morreu Maria Preá, esse assunto é relacionado aos escravos, aos negros, tá? A gente ficou na pendência de até porque eu não coloquei na avaliação de vocês, né? Mas a gente vai encerrar ele hoje, tá? Falando um pouco sobre isso, tá bom? A gente parou, pessoal, na página 107, sobre a literatura africana, né? Ela veio junto, claro, com eles, né? Com os africanos. E ela assim como na questão indígena, ela é principalmente, quase em sua totalidade, na oralidade, na questão da fala, tá? A literatura está presente nos inúmeros momentos marcados na vida das pessoas, né? Tais como nascimentos, casamentos, né? Cultos, festas, tudo isso a literatura está envolvida ali, né? Contar a história, ela se mantém, né? E permanece com suas amas, né? Ou aias, né? Elas contam história, essas histórias ajudam no desenvolvimento infantil, tá? Muitas dessas histórias trazidas com a questão da oralidade, aquelas historinhas que são contadas, que ensinam alguma coisa, que tem um conteúdo no final, uma moral, um objetivo, tá? Essa forma de transmitir conhecimento é uma forma muito gostosa, uma forma prazerosa, porque a criança, né, ela se prende àquela história, ela quer saber o final, o que aconteceu, por que aconteceu, né? E é uma forma boa de se aprender algo, né? De se poder ficar com aquilo marcado. Eu tenho várias historinhas que eu aprendi, que eu ouvi, a professora contava, e que realmente ficou marcado para mim, tá? A literatura africana, assim como a indígena, como eu falei, ela está baseada na oralidade, né? E a contação é realmente um fator determinante para essa questão de eles passarem os ensinamentos para os mais novos, né? Onde os mais velhos contam as suas histórias, contam as tradições através dessa contação de história, tá? A produção literária, com as características em geral, ela tem uma questão da poesia e da música, né? E aí tem trabalho, lazer, religião. Tudo isso eles passam na questão da oralidade, tá bom? Muitos contos dele, provérbios, palavras de origem africana, vêm sendo resgatados por pesquisadores que estão refazendo, né, essa história tão rica que é a história dos negros, tá bom? Mas, né, se conservam também na questão dos cantos tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como aqueles recreativos, que são mesmo para brincar, tá bom? E de provocações, tá bom? Eu não sei se vocês chegaram, pessoal, a brincar assim, antigamente, né? No meu passado ali, um pouco distante, as crianças a gente se reunia,
E os mais velhos, eles faziam umas brincadeiras, né? Eu lembro que a gente gostava muito de brincar de boca de forno, né? E aí se falava, eles cantavam uma musiquinha, que se não for pegar, apanha, né? E aí ele falava, Remã, Remã, tem que pegar isso, a gente tinha que pegar na cor verde, a gente tinha que procurar objeto tal, a gente tinha que... Era bem interessante, porque pra mim era brincadeira, mas eu tava aprendendo que era verde, que era objeto tal, que era isso, que era aquilo, né? Tem essa questão aí também, tá bom? São comuns também entre eles, tá? Os cantos com desafio entre dois participantes ao som de viola, tá? Outros instrumentos também, um pandeiro, tá? Há uma grande variedade de gêneros que talvez supere a quantidade de gêneros e poesia dos europeus, né? Do ocidente europeizado, tá bom? E aí, pessoal, então é isso, né? A questão deles da literatura é baseada bastante na oralidade, eles ensinam cantando, né? Tanto as questões do cotidiano como as questões religiosas, principalmente, ela é transferida através de cânticos, de histórias, que realmente torna o aprendizado mais interessante, tá? E aí vocês vão responder, pessoal, a página 108 até a 111. Ai, professora, porque na 108 tem um texto, né? Que tem origem africana e é uma história. Vocês vão ler essa história. 108 e 109 é uma história, tá bom? E aí, a 110 e 111 vocês vão responder justamente baseado, né? Muitas dessas questões baseadas nesse texto que vocês vão ler aqui, tá bom? Então é isso, tá? Não der tempo de terminar a atividade hoje, até pode estar me mandando depois, tá? Mas no horário, certo? Pra gente ficar com foco, pra gente ficar organizado, tá bom? Então, cheiro.